Bem-vindos ao Conversas Ativo. O aumento das taxas de juros volta a cativar o interesse dos consumidores para os depósitos a prazo para fazerem crescer as suas poupanças. Hoje temos um programa dedicado a estes produtos que lhe poderá ser útil para definir o rumo das suas poupanças em 2023. O programa de hoje é Powered by Conta Simples. Para nos responder às perguntas mais frequentes sobre depósitos a prazo, convidámos a Patrícia Abreu, da Direção de Marketing do Active Bank, responsável pela gestão deste produto. Olá Patrícia, muito bem-vinda e obrigada por aceitares o nosso convite. Muito obrigada, Elsa. E antes de mais, queria-te perguntar o que é um depósito a prazo. Olha, um depósito a prazo é, antes de mais, um produto bancário. E um produto bancário de aforro, ou seja, de poupança, que promove a poupança e tem capital garantido. E capital garantido, já agora queres-me explicar um bocadinho Sim. O que é isso? Portanto, capital garantido significa que não há risco de perda de capital. Vou dar um exemplo. Um cliente que entregue um determinado montante ao banco para constituir um depósito, por um prazo estabelecido, no final desse prazo, o banco, a instituição, vai devolver exatamente o montante investido, inicialmente, o montante constituído pelo cliente, com um acréscimo de juros. Portanto, não há perda de capital. O valor entregue inicialmente, na data de constituição, vai ser devolvido no final do prazo. E os depósitos a prazo, as poupanças, são abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos? Correto. O Fundo de Garantia de Depósitos já existe há cerca de 30 anos e eu diria que é um pilar fundamental no garante da confiança dos clientes junto das instituições bancárias. Porque, no caso de insolvência dessas mesmas instituições, é possível que os clientes recebam efetivamente do Fundo de Garantia de Depósitos, até ao limite de 100 mil euros por depositante, esses mesmos montantes. Portanto, tem aqui uma importância muito grande para que haja confiança na constituição dos nossos produtos e em manter o dinheiro junto das instituições. Claro. Nós falamos muito em depósitos a prazo e em poupanças. É a mesma coisa? Qual é a diferença entre eles? Olha, a diferença, eu acho que podemos ver isto no caso das poupanças. As poupanças permitem reforços ao longo da vida do produto, enquanto que os depósitos a prazo não. Essa é a principal diferença. Portanto, a poupança serve mais como uma ferramenta de incentivo ao aforro, incentivo à poupança, porque durante a vida daquele produto é possível, de uma forma sistemática, ir reforçando, ir fazendo entregas em cima daquele depósito e, portanto, o cliente pode ir construindo esse fundo de maneio. Enquanto que, no caso de um depósito a prazo, ele é fechado, ou seja, o montante entregue inicialmente não pode ser acrescentado e vai durar até ao final do prazo. E havendo agora também uma grande procura pelos depósitos a prazo com a subida das taxas de juros, também os bancos têm uma oferta mais ampla, como é o caso do Active Bank. Como é que, havendo vários, o cliente deve ou pode escolher o depósito a prazo melhor para si? Olha, o depósito a prazo, eu acho que nós podemos ver o depósito a prazo ou a poupança efetivamente como uma ferramenta de auxílio à gestão financeira e familiar. E, portanto, é importante que o cliente perceba quais são as suas necessidades e para cada necessidade nós podemos encontrar um produto. Se o objetivo é colocar de parte para despesas mais imediatas e que vão acontecendo ao longo do mês, e todos nós sabemos quais são essas despesas com a casa, com a alimentação, com a educação dos filhos, provavelmente uma solução de mais curto prazo pode ser a mais interessante. Logo aí existe à disposição do cliente uma série de produtos de curto prazo, seja de 15 dias, de 30 dias ou que permitam também esses reforços ao longo do tempo. Depois, se o objetivo é guardar um montante para o futuro, para um projeto futuro, para uma situação que sabemos que mais à frente vamos precisar, por exemplo, uma viagem, por exemplo, a educação dos nossos filhos. Então, se calhar aí a flexibilidade por um tempo maior, por um período maior,
também existe e, portanto, podemos procurar soluções mais de 1 ano, de 5 anos e, portanto, o tema prazo pode ser essencial para definir e escolher dentro das várias opções que existem. Falamos do prazo, depois também existe o montante. Se eu tenho um montante pequeno para constituir de início, então vou ter que encontrar opções que tenham essa flexibilidade, não é? Que me permitam fazer depósitos ou poupanças a partir de baixos montantes. Se, pelo contrário, o que eu privilegio são taxas superiores e até tenho um montante reservado para e que pode ser usado para isso, então provavelmente vou para um prazo superior e vou depositar um montante superior e usufruir de uma taxa também superior. Isto porque, regra geral, prazo e montante estão muito ligados à taxa, ou seja, para prazos sucessivamente maiores e para montantes sucessivamente maiores, é provável que a taxa de juro que vamos encontrar e que os bancos estão disponíveis a pagar será também superior. E esses juros que estás a falar dos depósitos a prazo, eles são pagos periodicamente ou apenas na data de vencimento do depósito? Também aí podemos encontrar várias opções. É possível, no caso, por exemplo, dos depósitos a prazo de mais curto prazo, regra geral, os juros são pagos no vencimento, porque ele tem um prazo pequeno, seja de 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, portanto o juro é só pago no final. À medida que o prazo do depósito vai crescendo, portanto é maior, então os clientes também gostam de receber os juros faseados ao longo da vida do depósito e, portanto, fica estabelecido em contrato que de X em X tempo, periodicamente, seja mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, o banco se compromete a pagar os juros ao cliente antes da data de vencimento. Portanto, também aí existem várias modalidades e o cliente pode optar pela modalidade que melhor se adapta a si. Esses juros podem ser creditados na conta à ordem ou então podem ser creditados diretamente na poupança e, portanto, aí há capitalização de juros. Uhum. E também aqui, muitas das vezes as pessoas não querem fazer um depósito a prazo porque têm algum receio de poderem vir a precisar do dinheiro e não poderem recorrer a esse recurso que têm. Pode-se levantar o dinheiro antes do final do prazo de um depósito? Também aqui existem pelo menos 2 possibilidades e depois até vamos falar um bocadinho mais à frente de onde é que nós podemos, qual é o documento onde podemos perceber as diferentes modalidades entre os depósitos. Mas a maior parte dos depósitos eu diria que são mobilizáveis, ou seja, é possível em qualquer momento da vida do depósito podermos liquidar antecipadamente. No entanto, existem depósitos, regra geral, para prazos um bocadinho acima de 1 ano, que não permitem a mobilização, ou seja, não é possível ao cliente liquidar, retirar esse dinheiro antecipadamente. Por isso, é muito importante que, antes de constituir um depósito, o cliente tenha acesso à FIN. O que é FIN? Ficha de Informação Normalizada. Este é um documento que é padronizado, ou seja, ele é igual em todas as instituições bancárias. Portanto, em todas as instituições bancárias este documento tem até 3 páginas, tem um conjunto de requisitos que têm que ser preenchidos pelo banco para que seja possível ao cliente comparar muito facilmente entre depósitos da mesma instituição ou de instituições diferentes. E por isso, no momento anterior à constituição, nós chamamos a isso em momento pré-contratual, é importante que o cliente leia atentamente esse documento, a FIN, e perceba as características do depósito, desde logo o que já falamos, o prazo, os montantes mínimos e máximos que o depósito exige, se permite ou não reforço, portanto, se estamos perante um depósito a prazo ou uma poupança, se permite a mobilização ou a não mobilização do capital antes da data de vencimento e também qual é a penalização dos juros no caso de
havendo mobilização, o cliente a acionar. Porque em muitas situações eu posso efetivamente mobilizar, ou seja, posso retirar o que tenho na minha poupança antes da data de vencimento, mas a FIN pode indicar que ao fazer isso eu vou perder a totalidade dos juros. Portanto, a leitura deste documento no momento anterior à Constituição, eu diria que é muito importante e é obrigatório por parte dos bancos a facultar aos clientes. Dou também como nota que nesse documento é também indicado que o produto tem capital garantido e numa parte mais final do documento é indicado que está abrangido pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Portanto, dá aqui um garante de confiança para a constituição deste produto. E também estavas aí a falar um bocadinho sobre os reforços e esta era outra pergunta que eu queria fazer-te. Já percebemos que é permitido, mas queria que me falasses aqui um bocadinho dos reforços e das renovações dos depósitos, como é que funcionam? Portanto, mais uma vez, depende das características do produto, mas vamos tentar colocar num exemplo que pode ser mais fácil. Muitas vezes existem poupanças que estão associadas ao vencimento. Nós chamamos a poupança ordenada, é um dos produtos que temos no Active Bank e que julgo que é um produto também ele prático, para auxiliar o cliente na sua gestão financeira. Porquê? O cliente recebe o seu vencimento e ao receber o seu vencimento pode constituir, se ainda não tem, pode constituir essa poupança ou no caso de a ter, colocar já um montante reservado nessa poupança, que vai ficar ali guardado. Portanto, ele vai à sua conta à ordem e transfere diretamente para a poupança um determinado valor, não é? Que é o tal reforço. Também o pode programar, portanto, também pode, e são os reforços pontuais, não é? Portanto, em qualquer altura da vida do produto, ele vai poder reforçar, portanto, enviar dinheiro da sua conta à ordem para essa poupança, ou então pode também já estipular a priori que se recebe, por exemplo, o vencimento no dia 25, que ao dia 26 ou 27 de cada mês, uma determinada quantia que está na conta à ordem vai ser colocada nessa poupança. Portanto, isto é aqui uma ferramenta muito boa e que estimula efetivamente o aforro, a poupança. E nas renovações, como é que funciona? As pessoas também podem renovar? Há bocadinho falavas um bocadinho sobre capitalizar os juros. O que é que eles são renovados automaticamente? Como é que é feito? Lá está, eu acho que o que caracteriza os depósitos é a possibilidade de haverem aqui várias modalidades e também aqui temos várias modalidades. Temos casos em que o produto não permite reforços, portanto chegamos à data fim, ao vencimento da poupança e o produto termina. E aquele valor, portanto o montante que o cliente constituiu mais os juros que amealhou são colocados na conta à ordem, não é? São creditados na conta à ordem e terminou. Mas também temos situações em que há renovação automática, ou seja, chegada à data fim e se o cliente nada disser, ele vai renovar automaticamente pelo valor que tem creditado nessa poupança com os juros respectivos, portanto, e reinicia um novo ciclo. Também aqui é importante ler a FIN precisamente para perceber qual é a modalidade que foi constituída. E até porque essas renovações, que dirá também a FIN, nem sempre depois têm o mesmo juro. Também Pode haver casos, exatamente, em que o juro que vigora durante o momento inicial, a fase inicial da constituição do produto, é superior ao juro que é atribuído e é remunerado na fase de renovação. Portanto, é essencial que as condições sejam conhecidas antecipadamente e que a decisão da renovação automática seja consciente. Claro. Ultimamente também falamos muito da necessidade de ter um fundo de emergência. Um DP pode ser um fundo de emergência? Pode, exatamente, era aquilo que falávamos inicialmente, não é? Portanto, um depósito a prazo ou uma poupança, portanto, um produto destes serve ou poderá servir como uma ferramenta de auxílio à gestão financeira.
E falamos, não é, para necessidades de mais curto prazo, para pensar no futuro, mas também como um fundo de emergência para situações completamente inesperadas que nós sabemos que mais dia menos dia vão acontecer, por mais inesperadas que seja uma avaria com um carro, um problema de saúde. Portanto, é importante que do montante que temos na nossa conta, algum esteja reservado, esteja colocado de parte e que não seja mexido apenas e só numa circunstância excepcional, que é esse fundo de maneio. Se optarmos por fazer o fundo de maneio através da ferramenta de poupança, é possível então, sempre que possível, ir reforçando esse fundo de maneio e ele tornar-se mais forte, não é? Se optarmos por fazer isto através de um depósito a prazo, sabemos que aquele montante só irá crescer fruto da remuneração de juros que irá ocorrer ao longo do tempo, não é? Estamos a atravessar uma crise energética. Independentemente das razões para isso, é impossível não pensar nos custos crescentes que temos com a energia em casa e é responsável da parte de cada um de nós tentar ser mais eficiente no consumo. A melhor maneira de pouparmos energia em casa é termos uma casa bem construída e bem pensada para a eficiência energética. Infelizmente, essa não é a realidade para a maioria dos portugueses. Uma coisa simples que pode fazer é calafetar portas e janelas que tenham frestas a precisar de ser tratadas e também colocar stores exteriores em todas as janelas viradas a sul ou a nascente para manter a casa mais fresca no verão. Assim, pode reduzir o investimento em sistemas de climatização. Menos simples e mais caro é mudar as janelas para umas mais isoladoras ou até colocar painéis solares para produzir parte da energia que consome em casa a partir de uma fonte renovável. O Ativo Banco tem créditos especialmente pensados para investimentos deste tipo. O Mais Energia, um financiamento destinado às energias renováveis, com a devolução da comissão de abertura de crédito e a possibilidade de elegibilidade a outros incentivos, nomeadamente do Fundo Ambiental, e o Ecoativo, para investir em iluminação, isolamento térmico, coberturas, pavimentos, substituição de portas, de janelas, compra de eletrodomésticos mais eficientes, recuperadores de calor, etc. Sabia que a iluminação é responsável por cerca de 10 a 15% do consumo de eletricidade total da habitação? Paredes e tetos claros diminuem a necessidade de usar luz elétrica. Desligue sempre as luzes ao sair de uma divisão e não as ligue se puder utilizar fontes de luz naturais. E substitua as lâmpadas incandescentes por lâmpadas economizadoras. Gastam menos 80% de energia e duram 8 vezes mais. Ao comprar um novo eletrodoméstico, verifique a etiqueta energética e opte por aquele que apresenta menor consumo de energia. Utilize as máquinas de lavar roupa e louça com a carga completa e o programa de baixa temperatura. Estima-se que uma família média portuguesa possa poupar aproximadamente 20 € por ano e 100 kg de emissões de gases com efeitos de estufa ao desligar os aparelhos que normalmente ficam em stand-by. Ligue-os todos na mesma tomada, com um interruptor, desligue ao final do dia. Eu sou Joana Guerra Tadeu e encontramos-nos no próximo Minuto Proativo. Até lá, desejo-lhe um próspero ano novo. Outra coisa que eu gostaria de perguntar é a diferença entre a taxa fixa e um juro variável. Eu julgo que aquilo que está mais presente na cabeça de todos nós é a existência de um juro fixo, não é? Quando pensamos num depósito a prazo, regra geral, associamos à existência de um juro fixo. Ou seja, um juro fixo é aquilo que nós já conhecemos a priori, quando constituímos o produto. Está escrito na FIN que a taxa de juro será 1%, 2%, e esse juro fixo pode ser um único juro, que vai vigorar durante a vida do contrato, ou, no caso de depósitos a prazo ou poupanças de maior prazo, de um prazo mais longo, é provável que possamos ter vários juros fixos. Vou dar um exemplo. Numa poupança a 5 anos ou num depósito a 5 anos, pode haver situações em que durante o primeiro ano temos uma taxa de juro, por exemplo 1%, e nos anos seguintes haja um acréscimo de 0,5% em cima dessa taxa de juro. Porquê é que isto acontece? Efetivamente para promover
a poupança, não é? Para que o cliente permaneça na poupança o maior tempo possível, porque sabe que o juro será maior à medida que o tempo vai passar. Temos situações, porém, em que a taxa é variável. O que é que significa a taxa ser variável? Que à partida não sei necessariamente qual é essa taxa, porque ela pode estar indexada, por exemplo, à Euribor a 6 meses. E todos nós sabemos, e hoje mais do que nunca, que a Euribor a 6 meses varia. Portanto, no momento da constituição do depósito, eu só sei que aquele meu depósito me vai pagar o equivalente à Euribor a 6 meses, por exemplo. E isso só vou descobrir qual é o valor dessa taxa na data de pagamento de juros. E aí, não havendo risco de perda de capital, efetivamente pode haver risco de taxa de juro. Ou seja, eu não sei amanhã se o valor da Euribor vai estar acima ou abaixo do valor de hoje. Portanto, havendo algum risco, será esse o risco de taxa de juro. Para clientes que queiram logo à partida conhecer todas as características do depósito e saber exatamente qual o valor que vão receber no final, então um depósito a prazo com uma taxa fixa talvez possa ser uma melhor opção. Para clientes que têm a expectativa que a taxa de juro poderá vir a subir no futuro e usufruir de um rendimento maior e que estejam à vontade com essa flutuação, então podem constituir depósitos cuja taxa ainda não é conhecida, precisamente porque é variável. Eu acho que já estamos bem esclarecidos do que são os depósitos a prazo e de todas estas nuances que eles nos trazem. Antes de passarmos à rubrica do Dar Créditos, queria então que deixasse umas notas finais. Olha, nós no Ativo Bank temos feito aqui um trabalho desde o verão até agora e não está acabado de aumentar a oferta de produtos de depósitos a prazo e poupanças. E precisamente nós temos feito esse trabalho pensando nos clientes e pensando na necessidade dos clientes. E neste momento já temos uma oferta que eu julgo que vai ao encontro dessas necessidades. Portanto, desde logo quisemos criar uma poupança ordenado para os clientes que confiaram a domiciliação do seu ordenado no banco. Julgo que isso é algo sério, não é? Confiar a domiciliação do ordenado. Portanto, para esses clientes, porque confiaram em nós temos uma poupança específica para eles e que vai precisamente promover o aforro ao longo do tempo. Para os clientes que subscreveram os planos AB Plus e AB Premium, que são planos que têm uma série de condições e de vantagens associadas, nós achamos também que devíamos premiar esses clientes com depósitos a prazo muito específicos, a 6 meses, com taxas diferenciadas. Depois, sabemos que há clientes que aquilo que mais privilegiam é a liberdade de escolha. Poder poupar a partir de baixos montantes, poder poupar desde prazos curtos, como 15 dias, até prazos mais longos de 5 anos e, portanto, para esses clientes nós temos a poupança Escolha ao Prazo, que é uma das poupanças mais antigas no Ativo Bank e que continua a correr bem precisamente porque ela permite aqui ao cliente escolher a modalidade que quer dentro das possibilidades que tem ao seu dispor. E ainda estamos a construir mais opções. Vão haver mais novidades em janeiro, portanto estejam atentos, consultem o nosso site, consultem a app, porque estes depósitos estão todos eles disponíveis nos nossos canais automáticos, o site e a app, mas também em todos os nossos pontos ativos. E nesta rubrica pretendemos desafiar os nossos convidados a darem a conhecer uma instituição que iremos ajudar na nossa próxima campanha solidária, desta vez associada à nossa Conta Simples. Por isso, Patrícia, desafio-te a falar da nossa instituição. Olha, este projeto é um projeto muito interessante e eu, em particular, que gosto muito de desporto, diria que gostei muito de o conhecer. O Diogo é um atleta. Ele pratica natação adaptada,
já desde os 15 anos. E ele tem ido a várias provas nacionais e também internacionais, sempre com muito sucesso e muito esforço. E, entretanto, agora foi convidado para ir a outra prova em Vichy, o Virtuals Global Games, mas precisa da nossa ajuda. E então nós resolvemos ajudar o Diogo. E o que é que vamos fazer? Portanto, por cada conta à ordem que seja aberta no Active Bank, €1 vai ser entregue ao Diogo para ele poder cumprir com esse sonho, até o limite de €2.000. Portanto, eu julgo que vai ser aqui um valor que ele vai com certeza apreciar, vai fazer bom uso e tenho a certeza absoluta que vai ter um excelente resultado. Espero que sim. E Patrícia, muito obrigada por Obrigada. aceitares o nosso convite. De seguida fico com a Alice Miranda, da Direção de Marketing, que nos irá falar sobre os benefícios da conta simples e ainda explicar o processo de abertura de conta. Do meu lado, resta-me desejar a todos umas boas festas. Voltamos a encontrar-nos em janeiro. O Active Bank foi distinguido pela DEC Proteste na categoria de melhor banco de retalho em Portugal em 2022. E é fácil entender porquê. Ser cliente Active Bank é simplificar e evitar custos desnecessários numa conta que lhe disponibiliza serviços e produtos para todas as circunstâncias do seu dia. Descarrega a nossa app ou acede ao site e abre uma conta em 3 passos. Carrega os documentos necessários: o cartão de cidadão, um comprovativo de morada, por exemplo, o recibo da água ou luz, e um comprovativo de situação profissional, por exemplo, o recibo de vencimento. Vai receber uma videochamada para confirmar a sua identidade. Para ativar a sua conta, faça uma primeira transferência de €100 de uma conta sua ou de um familiar direto. É simples e tomará apenas cerca de 15 minutos do seu tempo. Continuamos a aumentar as funcionalidades no digital e em 2023 será possível abrir conta a estrangeiros com autorização de residência em Portugal. Active Bank, o melhor banco de retalho em Portugal de 2022 pela DEC Proteste.